Estamos iniciando a partir de agora mais um Nova Consciência e, como diz a nossa vinheta de abertura, a proposta da Nova Consciência se faz principalmente através da força das ideias. E temos sido muito felizes, graças a Deus, pelas pessoas que aqui têm passado e têm trazido a sua colaboração, escrevendo livros, mediúnicos ou não, enfim, movimentando o campo das ideias. E através desse cotejo, deste salutar exercício, nós vamos estabelecendo uma nova consciência. E hoje, com certeza, vai ser um bom dia para isso, né? Um bom programa nesse sentido. Por quê? Porque o nosso querido convidado de hoje é uma pessoa assim que eu conheço há pouquíssimo tempo. É isso mesmo, né? Uma coisa assim quase que foi uma empatia imediata. E a história dele é muito bonita. Então eu estou trazendo para conversar com vocês José Pinheiro de Souza. Ele é professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual também, é mestre no ensino de letras e é PhD em linguística. Mas toda essa formação dele, o que nos interessa mesmo, ela tem um peso nesse contexto todo, evidente que tem, mas o que nos interessa principalmente foi a sua decisão aos 57 anos. Não é uma coisa fácil. Isso me fascinou, porque a nossa tendência ao atingirmos estágios da maturidade é nos cristalizarmos em posições. E ele não, seguiu não só o seu raciocínio, a sua inteligência, o seu livre arbítrio, mas principalmente também o seu coração. José Pinheiro, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu gostaria que você iniciasse contando assim a história do seu envolvimento com a religião, porque você está aqui principalmente por causa de um livro que é recém-lançado, Entrevistas com Jesus, Reflexões Ecumênicas. Isso, evidentemente, é fruto de todo um processo que começa com a sua infância e com a mamãe exigindo que você fosse virar padre, né? Exatamente. Como é que é essa história? Conta para o nosso telespectador. Exatamente, né? Como eu digo na introdução do meu livro, eu nasci de uma família super católica. Minha mãe era muito religiosa, ia à missa sempre, me levava. Mas por eu ser o filho mais velho, ela seguia aquela mentalidade cultural da época de que o filho mais velho tinha que ser padre católico. Então ela disse, meu apelido na família é Zezito, Zezito, você vai ter que ser padre. E eu não queria saber de maneira alguma. Meu pai também não queria. Meu pai se opôs, queria que eu continuasse trabalhando com ele. Eu nasci no interior do Ceará, trabalhando na roça com meu pai. Meu pai queria que o filho ficasse trabalhando com ele. E minha mãe não, você vai entrar no seminário. Naquele tempo o filho não podia desobedecer os pais. Então eu fui obrigado a entrar no seminário. Entrei, mas com a ideia de fugir na primeira oportunidade que tivesse. Entrei no seminário em Juazeiro do Norte, no Ceará, com a idade de 13 anos, em 1951. E minha mãe me deixou lá e eu procurando como é que eu vou fazer para fugir, meu Deus. Porque eu não quero ser padre. E começava a pensar, também não tinha dinheiro para fugir, era uma dificuldade. Eu disse, como é que eu vou fugir? O certo é que passei um dia, 2, 3, pensando em fugir, arranjar uma oportunidade. Mas aí depois a vida começou a se transformar para mim. Porque eu comecei a observar que a vida era boa. Tudo era novidade para mim. A cama era ótima, assim, tudo limpinho. O café, o almoço, a merenda, jogos, passeios, brinquedos. Aí eu digo, a coisa não é tão ruim assim como eu pensava, não. Aí comecei a gostar aos pouquinhos e aquele gosto foi aumentando. Eu digo, quer saber de uma coisa? Agora sou eu que vou querer ser padre. Mesmo minha mãe não mais do que eu. Acho que você na época não tinha essa consciência, mas na verdade a sua necessidade intelectual, o único lugar onde ela podia ser satisfeita era num local como esse, né? A gente analisando todo o teu envolvimento com o conhecimento,
Eu acho que ali era um local natural para o seu intelecto, a sua mente se desenvolver, não era? Pois é, passei a gostar do seminário e 1 ano e meio depois, passa toda a minha família lá no seminário, indo embora para Minas Gerais, do Ceará para Minas. Aí foram lá e disseram... Aí você se vingou, né? Foi eu me vinguei. Eles disseram, nós vamos embora para Minas Gerais. Então agora, você quer sair do seminário para ir conosco? Eu disse, não. Agora sou eu que quero ser padre. Vocês vão e eu fico do seminário. Tá certo. E a família foi embora e eu fiquei. E aí começou tudo... Aí continuei depois, para encurtar a história, eu passei 12 anos no seminário. 12 anos eu terminei o primário, fiz o ginásio, antigamente era o curso ginasial, científico, noviciado, filosofia, magistério, que eles exigiam 3 anos de magistério. Foram 12 anos nas casas do Dom Bosco, congregação salesiana. Me tornei membro da ordem. Nesse contexto também que você teve toda a sua formação profissional, toda a formação, área de línguas, não é isso? Exatamente, foi lá que eu comecei a aprender inglês, essa formação. Eu comecei a fazer faculdade lá, faculdade de letras, comecei lá, mas concluí depois que saí do seminário, na Faculdade Católica de Filosofia do Ceará. E me formei como professor de inglês. Tá certo. Mas a minha formação fundamental, tanto moral como intelectual, foi lá que eu adquiri durante 12 anos. E como é que foi o seu contato com o Espiritismo? Bom, depois que eu saí do seminário, eu continuei super católico, fazendo parte de movimentos da igreja, fazendo concílio da cristandade, encontro de casais com Cristo. Inclusive, minha esposa e eu lideramos um grupo de estudo bíblico por 20 anos lá. Ela era a coordenadora e eu ficava dando apoio sempre, né? Mas a coordenadora é minha esposa. Tá. Era um grupo de estudo bíblico para casais da paróquia que nós frequentávamos, de Santo Afonso, na Parquelândia, em Fortaleza. Então, esse grupo... era um grupo que se reunia semanalmente, todas as segundas-feiras, e nós discutíamos a Bíblia, estudávamos a Bíblia à luz da doutrina católica, naturalmente, que era um grupo de católicos. Então, mas foi a partir daí também que eu comecei a questionar. Comecei a questionar vários pontos da doutrina, porque eu lia muito sobre o catolicismo, aí já estava tanto minha esposa como eu questionando pontos cruciais da religião. Aí foi quando veio o encontro com o Espiritismo. Que foi num banco, né? Foi no banco, eu fui à minha agência do Banco do Brasil em abril de 1995. Quando eu cheguei lá no banco, na minha agência, uma mesa como essa aqui estava repleta de livros. E eu saí da fila do banco, curioso, sempre curioso para olhar livros, cheguei lá, aí uma mocinha aqui em pé atendendo, eu disse, que livros são esses? Ela disse, são livros espíritas. Eu disse, eu sou católico, não posso ler livros espíritas. Ela disse, não, mas eu conheço muitos católicos que leem livros espíritas. Eu disse, qual é o livro aí mais importante para se conhecer o Espiritismo? Aí ela pegou um livro e disse, é este aqui, o Livro dos Espíritos. Eu fiquei em dúvida, a consciência começou a mexer comigo, compra ou não compra? Aí terminei comprando o livro, resolvi comprar, mas levei escondido, com medo da minha família, porque minha família toda católica não podia ver eu com o livro espírito nas mãos, né? Era um escândalo naquele tempo. Até por causa da fama, do disse-me-disse. Exatamente. Sempre a gente, como católico naquele tempo, achava que o espiritismo era obra do demônio e que ler livros espíritas era pecado. A gente tinha que queimar se encontrasse o livro. Era a formação que a gente recebia, né? Eu levei escondido à noite, quando todos da casa começaram a dormir, eu comecei a ler. Mas fui lendo. Olha, o livro é grande, você conhece o Livro dos Espíritos, mas eu li quase um terço na primeira noite. E o interessante é que quanto mais eu lia, mais ia gostando do livro. Eu digo, meu Deus, por que é que só hoje eu conheci esse livro? Que ideias maravilhosas! Aí foi, para encurtar a história, eu quase não durmo naquela noite. No dia seguinte eu corri para a agência do Banco do Brasil, falei com a moça, comprei todas as obras de Allan Kardec. E levei para casa e comecei a estudar e a ler. E daí veio a transformação. Quanto mais eu lia sobre o Espiritismo, mais eu gostava das ideias. E cheguei a um ponto de ter que me decidir. Agora, como é que vai ser? Depois de conhecer essas ideias todas, como é que vai ficar a minha consciência? Aí tive que decidir. Eu não sou de misturar as coisas, de ficar indo à missa hoje, pela manhã e à noite indo ao centro espírita. Eu não era dessa natureza. Porque eu conheço colegas meus que fazem isso. Vão à missa de manhã, à noite vão ao centro espírita. Aí eu cheguei a escrever uma cartinha, porque eu era líder religioso, dirigia comunidades lá. Fiz uma cartinha, depois de 1 ano de meditação e de reflexão e de estudo, fiz uma carta e distribuí aos membros da comunidade, que daquela data em diante não participaria mais de nenhuma atividade religiosa na comunidade católica que eu pertencia, porque eu não queria misturar as coisas, eu estava estudando profundamente o Espiritismo e não queria misturar, por isso a comunidade ficou escandalizada comigo no começo, mas depois começaram a me aceitar porque são amigos.
E a amizade não tem fronteira. E eu continuo a ter muitos amigos lá da comunidade católica. E uma coisa que fica claro, quem lê o seu livro, né? Você, na verdade, a gente vai tocar nesse aspecto. O ponto fundamental do teu livro é que se existe uma religião que deve nos unir e é a única que vale a do amor. Exatamente. Então, como você mesmo disse, eu acho que valeu também a sua sinceridade, o seu abrir o coração para a comunidade, porque hoje, até do ponto de vista reencarnatório, a gente sabe que é isso mesmo, né? Uma hora a gente está aqui, outra hora está ali, são escolas, Exato. Na verdade. Agora, nessa sua... Bom, aí a partir daí você começou uma revisão dos seus conceitos. Aí eu passei a estudar profundamente o Espiritismo, fazendo cursos na Casa Espírita, fiz o ESD todo, né? Estudei toda a doutrina, li todos os livros e fazendo cursos. Quanto mais eu estudava, mais me convencia daquelas verdades e veio então a ideia de escrever um livro. Mas antes de chegar no livro, você na verdade constatou que tem dois cristianismos, na verdade, fundamentalmente. Pois é, isso aí para mim foi a razão principal pela qual eu escrevi este livro no começo. Quando eu comecei a observar, lendo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fez uma afirmação lá, que eu nunca esqueci, nunca posso esquecer, que marca todo o meu livro. Quando o Kardec fala que no cristianismo nós temos que distinguir os dogmas, o cristianismo dogmático, que é o cristianismo divisionista, né? E nós temos que ver as leis morais, a moral evangélica. E na realidade, quanto à parte dos dogmas, isso aí é a parte mais controvertida, que divide as seitas cristãs, as denominações, mas há uma parte do cristianismo que essa é intocável. Essa é a parte da moral, é a moral evangélica que une todas as crenças, é a bandeira sob a qual podem se abrigar todas as religiões. Aí eu fiquei fascinado quando eu entendi essa mensagem do Allan Kardec. Ouvindo você falar, sabe, José, desde o início, eu diria o seguinte: você é daqueles que o Kardec dizia que eram espíritas sem o saber. Sem o saber. E você tinha que fazer esse estágio lá, e a gente mais vai explicar isso porquê logo depois do nosso intervalo, nos próximos blocos. Acesse a página do Clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Estamos retornando e lembrando a todos vocês, né, o esforço que estamos fazendo por levar o pensamento espírita por todos os meios de divulgação. A recomendação evangélica é colocar à luz o candeeiro bem alto. Isso é uma metáfora que nos dias de hoje é colocar o evangelho na mídia. E nós estamos aqui nesse esforço, mas lembre-se,
né, institucionalmente existe, né, a Fundação Espírita André Luiz, mas a ação efetiva da divulgação, da caridade de colocar a mensagem, porque só a mensagem atua nas causas e não nas consequências, né? Nós precisamos dessa união entre nós. Precisamos da sua colaboração. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Como disse Emmanuel, a maior caridade que fazemos em relação à doutrina espírita é a sua divulgação, que começa efetivamente a partir da atitude de cada um de nós, em família, no trabalho, enfim, na comunidade. Mas, lembre-se, esse esforço da Fundação é muito necessário, porque nós precisamos levar essas ideias, pelo menos deixá-las num lugar bem alto, para que aqueles que assim se interessar, sem nenhum proselitismo, possam se interessar, né? Então, nos ajude, faça parte dessa corrente. 0800 12 18 38. José, você então constata efetivamente esses dois cristianismos, né? E essa colocação realmente de Kardec que é magistral. Agora, fale um pouquinho sobre esses dois cristianismos que você constatou. Meu livro, quase todo, eu digo na introdução, é uma espécie de diálogo ou de debate entre essas duas modalidades de cristianismo. O cristianismo dogmático, o cristianismo chamado dos cristãos, e o cristianismo de Cristo ou de Jesus. O cristianismo de Jesus é este código de moral ou de ética universal, ou seja, um conjunto de princípios universais de conduta humana, como a humildade, a caridade, o amor, a fraternidade, a solidariedade, o altruísmo. Então, no meu entender, isso é o que importa para unir a humanidade, para unir os cristãos e unir toda a humanidade. Enquanto essa moral, esse código de moral ou de ética universal não for vivenciado pela humanidade, jamais haverá união, unidade, fraternidade, paz. Então, para mim, isso aqui é o fundamental, que une todas as pessoas e todas as religiões. Por isso, o meu livro defende exatamente isso, que a religião verdadeira é a religião do amor. É a religião porque o Código de Moral Universal, pregado por Jesus e por muitos outros líderes, ele não foi o único a insistir nesse Código de Moral Universal, mas outros também o foram, enviados por Deus, porque é só isso que salva a humanidade. O que salva a humanidade é a vivência do amor, da caridade, da fraternidade. E as religiões pregam isso, todas pregam, mas vivem brigando, vivem lutando e discriminando, e cada uma achando que é dona exclusiva da verdade. E por isso não há, enquanto as religiões continuarem com essa visão exclusivista, de que cada um é a única verdadeira dona da verdade, jamais haverá amor, união, paz, fraternidade. Aliás, você aborda e sempre aprofunda todas as questões, é muito interessante, gente, vocês lerem o livro do José Pinheiro, porque ele realmente aprofunda questões importantes. Essa questão do ecumenismo, que você faz uma distinção entre ecumenismo e macroecumenismo, certo. Como é que é? O meu livro tem um subtítulo que é Reflexões Ecumênicas. Todo livro, para quem vai ler, vai observar de que as reflexões são voltadas para o diálogo entre as religiões, que é o macroecumenismo, o diálogo interreligioso, e mais restritamente o diálogo entre os cristãos divididos. Então o ecumenismo é o diálogo é o diálogo entre os cristãos. O sentido é estrito, no sentido estrito. No sentido lato, o termo ecumenismo pode incluir também o diálogo com outras religiões. O interreligioso. O interreligioso. Mas se nós formos fazer a distinção lato-senso, estrito-senso, então no sentido estrito, ecumenismo é o diálogo entre os cristãos divididos. E o macroecumenismo é o diálogo interreligioso. O diálogo entre membros de qualquer religião, ou de nenhuma religião, sobre temas religiosos. Você toca também no aspecto de uma perspectiva religiosa pluralista, né? Reencarnacionista. E fala sobre uma equivalência funcional de todas as crenças religiosas. Explica isso para o nosso... Em primeiro lugar, o pluralismo reencarnacionista, que isso é uma ideia minha, não é do Kardec, não é de nenhum escritor espírita, essa parte é minha. Porque eu sou pluralista, li muito sobre os teólogos pluralistas cristãos, católicos e protestantes, e fiquei completamente convencido de que nós temos que ser pluralistas, que é o contrário de ser exclusivistas. Porque para mim todo exclusivismo, como diz Leonardo Boff, é um ato de violência.
Então nós não podemos ser exclusivistas, achar que eu sou melhor, que eu sou o único verdadeiro, eu estou com a verdade, o meu Deus é um Deus verdadeiro, a minha religião é a única verdadeira. Isso é exclusivismo. O que tem gerado guerras. O que tem gerado guerras, e discriminações, e preconceitos, e fanatismo, e tudo mais. Então o pluralismo não. Nós somos diferentes, vamos respeitar diferenças, mas ser diferente não significa ser melhor, ser superior ou inferior. Ser diferente significa ser diferente. É a diversidade, nós temos que respeitar essa diversidade. Isso é o pluralismo. Então, o meu livro ele defende o pluralismo em oposição ao exclusivismo das religiões. Segundo o ponto de vista exclusivista, cada religião é a única verdadeira, cada um é o centro da verdade, então as outras são marginais, são inferiores. Isso o livro condena de ponta a ponta. Por quê? Essa tese do exclusivismo não se coaduna com a lei do amor, não se coaduna com o código de moral pregado pelos grandes mestres, profetas enviados por Deus. Certo? Tudo aquilo que não se coaduna com a lei do amor é combatido no meu livro. Portanto, é impossível você defender o amor, pregar o amor e ao mesmo tempo defender a exclusividade da sua religião como sendo a melhor de todas e que as outras todas são marginais e inferiores. A exclusividade da sua exclusão das outras, né? Isso não pode gerar amor, gera guerra. Então, para haver paz, é preciso haver amor, é preciso haver diálogo também, porque sem diálogo não há. Você acha que nós estamos avançando nesse diálogo? Olha, o Papa João XXIII, há 40 anos atrás, nós sabemos disso, para quem estuda a história da igreja, ele teve realmente um bom pensamento, uma boa ideia de desenvolver essa ideia do diálogo que não havia na igreja. Até o Concílio Vaticano II, 1963, começou, né, nem se falava de diálogo. Aliás, essa encíclica do Papa João XXIII, é isso? Ela é assim, de uma certa maneira, tem um consenso fora até do contexto católico, dizendo que realmente era um grande avanço espiritual da humanidade, né? O que houve? Houve um retrocesso aí? Sem diálogo não haverá paz, sem paz. O diálogo, na realidade, o ecumenismo não foi inaugurado pela Igreja Católica, mas pelos protestantes no final do século XIX. Então, desde o final do século XIX, que os protestantes já vêm lutando em favor do diálogo. A Igreja Católica deu contra no início. Ela disse, se eu estou com a verdade, como é que agora eu vou participar de diálogo com os protestantes, que estão no erro? Essa era a atitude da Igreja. Mas com o Papa João XXIII, em 1973, então, para mim, isso é um progresso, porque a Igreja começou a aceitar o diálogo, inclusive com os irmãos deles, protestantes. E a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja lançou vários documentos, eu resumo alguns no meu livro, vários documentos sobre o ecumenismo ou o macroecumenismo, o diálogo interreligioso. Só que, como eu faço análise no meu livro, houve um retrocesso, desde o Papa João XXIII até o atual, tem havido um grande retrocesso no ecumenismo, infelizmente. Porque eles falaram e escreveram muito sobre o ecumenismo, mas ficou assim mais na teoria. Na prática mesmo, não é? O ecumenismo sofreu um grande retrocesso, sobretudo com o Papa João Paulo II e com o atual Bento XVI, que era o cardeal Joseph Ratzinger. Então, o ecumenismo... Por que houve esse retrocesso no ecumenismo? Porque a igreja, sobretudo por parte dos conservadores, e o Papa Bento XVI, nós sabemos, era um grande conservador, eles estavam com medo do diálogo, porque através do diálogo poderia descobrir verdades que não se coadunavam com os dogmas da igreja. Então, isso era um perigo para a igreja. Então, houve um grande retrocesso, meu livro fala muito bem disso. Então, vamos demorar um pouquinho mais, porque, afinal de contas, a comunidade católica, por ser a maior, ela... É a maior comunidade com 1 bilhão de adeptos, cerca de 1 bilhão de adeptos. Seria muito importante para a paz mundial, para esse diálogo, um gesto... nesse sentido de ir ao encontro dos outros cristãos. E, teoricamente, tem havido muita literatura sobre o ecumenismo e também sobre o diálogo interreligioso. Há muita literatura, isso é muito bom. Você acompanha a literatura protestante? Ela também está indo nesse sentido? Ou... Olha, eu acompanho mais a católica, tenho lido mais a católica. Tenho acompanhado pouco a protestante, mas o que eu sei, pelo pouco que eu leio, é que lá também tem havido retrocesso. Lá, no diálogo, na questão do diálogo. Lá também o ecumenismo, a Igreja Católica é que tem escrito mais sobre o ecumenismo.
Há muitos documentos, eu aqui resumi alguns principais, mas há outros documentos. Ela, teoricamente, ela é muito rica sobre a teoria do ecumenismo, mas na prática tem havido esse grande retrocesso que eu falei há pouco. Você coloca que, inclusive, vamos dizer assim, nas normas ou nos objetivos do diálogo interreligioso está incluso o Espiritismo. Sim, porque a própria Igreja Católica do Brasil, através da CNBB, a CNBB lançou um documento em 1997, e eu li esse documento e cito aqui muito no meu livro. Eles falam de que os católicos devem... ele fala assim, de ter um bom relacionamento com todas as religiões, inclusive com o Espiritismo. Portanto, ouvir, dialogar, o que inclui o diálogo. Eles não quiserem falar abertamente do diálogo interreligioso com os espíritas, mas implicitamente quiserem dizer isso. Tá certo. Bom, gente, para você conhecer assim detalhes sobre o livro, como adquirir, inclusive, ver as, vamos dizer assim, opiniões sobre o conteúdo do livro, a gente está recomendando também o site do José Pinheiro, né? O www.pinheiro.souza, com Z, Souza com Z, .nom, quer dizer N-O-M, de nome, N-O-M.br. Eu vou para o intervalo e volto com ele já já. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir. Um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos e que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Memórias de um Suicida é o romance em que o escritor Camilo Castelo Branco conta suas experiências no mundo espiritual após ter cometido suicídio. O livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é um relato do que acontece com quem tira a própria vida e uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Memórias de um Suicida, uma esperança de aprendizado. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. Eu estou conversando com José Pinheiro de Souza. Ele é autor do livro Entrevistas com Jesus, Reflexões Ecumênicas. Agora, Pinheiro, como é que é essa questão de entrevistar Jesus? Porque você realmente tem um livro aqui magnífico do ponto de vista do conteúdo. Aliás, você levou quanto tempo para... 5 anos. 5 anos. Pesquisa. Olha, gente, é uma pesquisa fabulosa. Agora, como é que foi o surgimento dessa opção aqui? Porque eu fico imaginando, inclusive, que na seara espírita, o pessoal bate os olhos aqui e fala, é mediúnico? Você teve algum encontro com Jesus? Como é que é? Vários amigos meus espíritos lá do Ceará perguntaram, foi mediúnica? A obra é mediúnica? Eu disse, não é mediúnica, porque para ser mediúnica teria sido o tipo das obras de Chico Xavier, que ele escrevia rapidamente assim, um livro desse, Chico Xavier escreve rapidamente, num dia, 2, né?
e o meu levou 5 anos. Então não foi mediúnico assim, no tipo de psicografia. Mas que foi inspirado, teve inspiração do alto. Então ele foi psicotaquigrafado. Psicotaquigrafado. Que teve inspiração. Eu não sei qual o espírito que me inspirou, ou a equipe que me inspirou, mas eu tive. Com certeza eu tive inspiração. Você foi. Inclusive já vários espíritas que são médios em Fortaleza me disseram, teve mediunidade de inspiração. É isso que eu quis dizer com uma referência que fiz no bloco anterior, Sim. José, que nós espíritas precisamos ter um olhar novo sobre o Velho Testamento e sobre o Novo Testamento também. Nós precisamos desse olhar, desse filtro espírita, mas um olhar teológico mais profundo. E eu entendo que essa sua vida dentro dos salesianos foi justamente para consubstanciar toda uma formação para que você agora, no seio espírita, pudesse nos trazer uma fundamentação bastante profunda nesse aspecto. Porque isso foi o que disse um amigo meu, que é espírita também lá em Fortaleza, quando ele disse que tinha passado 5 anos pesquisando, eu dei uma cópia para ele, ele disse, não, Pinheiro, esse livro aqui, ele manifesta todo o seu conhecimento desde o tempo do seminário. Isso que o senhor está falando. Ele disse, toda a bagagem de conhecimento adquirida foi aproveitada pela espiritualidade para você escrever esse livro. E ele tem razão, porque na realidade os 20 anos de coordenação do estudo bíblico na paróquia católica, tudo isso adiantou também, porque eu li muito sobre ressurreição, eu estudava muito o catolicismo, eu sempre gostei de estudar, me aprofundava muito. Ele disse, na realidade não foi 5 anos, não. Esse livro representa a sua vida inteira, como seminarista, como professor, como estudioso. Você tem um objetivo principal e vários objetivos, vamos dizer assim, acessórios, né, nesse livro. Eu queria... Dos quais você já comentou. Mas você fez uma pergunta antes que eu não respondi. Eu estou aqui com o coração dizendo, responde, porque aquilo é tão importante. Você me falou, antes de responder essa aí, eu quero responder quando você me fez, como foi essa história de entrevistar Jesus? Isso, Como é isso? Então, as entrevistas, como diz o livro, são hipotéticas, são simuladas. Na realidade, eu não fui no céu, como um amigo meu do Ceará, professor universitário também, disse, você foi ao céu para entrevistar Jesus? Eu disse, não, são simulações que eu fiz. É um diálogo hipotético. O que quer dizer que são um diálogo hipotético? Eu faço a pergunta e coloco a resposta como hipótese nos lábios de Jesus, mas são ideias minhas que eu coloco nos lábios de Jesus, é um estilo, é uma imagem que eu criei para facilitar a leitura, despertar o maior interesse, porque quem lê, muita gente já me disse que quando está lendo está achando que é Jesus que está respondendo mesmo. Inclusive agora na festa do meu irmão aqui, um casal que está lendo o livro disse, Pinheiro, quando a gente lê o livro, a gente dá a impressão de que Jesus está respondendo mesmo. Na realidade é uma hipótese. Hipótese não quer dizer que é verdade absoluta. Ela pode ser contestada a qualquer hora. Mas é que adquire um sabor e um tópico diferente, porque... Na verdade, é Jesus como se o próprio Jesus tivesse um olhar sobre tudo aquilo que falam dele e ele então responde a você, costurando evidentemente tudo isso com aquilo que ele realmente disse. Agora, eu acredito, quer dizer, eu peço perdão a Jesus se eu estiver errado, mas eu acredito que ele responderia, eu não digo absolutamente como está aqui, mas aproximadamente desta maneira, como eu respondi aí por ele. Entre os vários tópicos, um deles que você coloca como fundamental é argumentar em favor da reencarnação. José, essa é a grande ilusão da humanidade? Não, eu acredito. A questão da morte? A morte é uma ilusão. A morte é um termo... O Kardec, eu admiro mais Allan Kardec, porque ele não fala de morte, ele fala de desencarnação. Então, o termo morte é um termo que, a meu ver hoje, é um termo errado. Não existe morte. Nada morre na natureza. Tudo se transforma. Nem o corpo físico morre. O que há é uma transformação das moléculas. As moléculas do nosso corpo físico que vão formar novos organismos. Então, nada morre. Ora, se nada morre, como é que nós podemos falar de morte, ressurreição de mortos? Como é que eu vou falar de ressurreição de mortos se ninguém morre na concepção, não minha, mas espírita, que eu aceito? Porque o Kardec fala isso muito claramente. É tanto que ele criou o termo desencarne, para evitar esse termo errôneo de morte. Porque dá a impressão de que com a morte se acabou, pronto. Acabou tudo, né? Quando na realidade nós somos, dentro da doutrina espírita, essencialmente alma ou espírito. E o espírito é imortal. É a mesma doutrina tradicional do catolicismo, que a alma é imortal. Se a alma ou o espírito é imortal, como é que podemos falar de ressurreição do espírito? Se ele não morre. Ele é imortal, ele desencarna, deixa essa carne como a gente deixa uma roupa velha que não serve mais.
certo? Então isso é o desencarno. O corpo físico também não morre. Ele se desintegra, as moléculas se desintegram, vão formar, constituir novos organismos. Então nada morre, nada do universo. A própria reencarnação fazia parte dos conceitos Sim. da Igreja Católica, não Exatamente. É isso? Grandes teólogos do cristianismo primitivo, como Clemente de Alexandria, Orígenes, defendiam a reencarnação. Só que a Igreja, vários séculos depois, 4 séculos depois, condenou oficialmente no concílio, né? No quinto século, parece-me, ela condenou a reencarnação, mas era muito difundida no cristianismo primitivo, entre o judaísmo, falava-se muito. E a própria Bíblia, quer dizer, nós temos várias passagens da Bíblia em que se fala da reencarnação, só que se usa o termo ressurreição. O termo ressurreição no sentido de reencarnação. Quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens quem que eu sou? Uns dizem que és Jeremias, outros que és Eli, outros que és algum dos profetas, que então, ressurgiu, que reencarnou. E esse tipo de resposta, né? Dizer que uns dizem que é isso, dizem que é aquilo. Quer dizer, era um senso comum. Né? Senso comum, era o senso comum. Então, infelizmente, né, com o desenvolvimento da Igreja, a crença na reencarnação foi condenada oficialmente, né? E até hoje, 2000 anos depois, a esse debate em torno da reencarnação, ressurreição, que na realidade, essa briga, como eu acabei de ler um livro do escritor José Reis Chaves, ele fala que não precisaria haver tanta briga assim, porque ele acha que há conciliação entre as duas coisas, tá? Eu acho que não há, porque quando eu falo de ressurreição no meu livro, que não se concilia com a reencarnação, é o dogma da ressurreição da carne. Então é só nesse sentido, que eu esclareço no meu livro. Então há o dogma da ressurreição da carne que não se coaduna com a teoria da reencarnação, com a lei da reencarnação. Porque ressurreição da carne seria, este corpo que eu tenho voltará um dia, ele ressurgirá dos mortos, lá do sepulcro, segundo a crença, no juízo final. Então todos nós voltaremos a viver com o corpo que tínhamos antigamente. Então essa crença implica unicidade de existência, que não é aceita pelo Espiritismo, não posso aceitar de maneira alguma, porque o Espiritismo defende a pré-existência da alma. Já os cristãos dogmáticos acreditam que a alma é criada no momento da concepção, logo não há pré-existência, né? Se não há pré-existência, então cai por terra a reencarnação para os cristãos católicos. Já os espíritas e os espiritualistas reencarnacionistas acreditam na pré-existência da alma e na reencarnação, a volta do renascimento no novo corpo físico. E isso não pode se coadunar com a ressurreição da carne, que seria a volta com o mesmo corpo físico que se tinha antes de morrer. Tá certo. Bom, já que você entrevistou Jesus, é o seguinte, eu quero me valer aqui de um trecho da sua introdução sobre quem foi Jesus, né? E diz o seguinte: o Jesus da grande maioria dos cristãos é literalmente Deus encarnado, enquanto o Jesus dos protestantes liberais e pluralistas é apenas poética e metaforicamente uma divindade. Olha, gente, o Jesus da maioria dos cristãos é altamente exclusivista, diz ele aqui, né? Mas ele diz o seguinte também, olha, Jesus dos mormons e das testemunhas de Jeová e dos espíritas é o maior profeta que já veio a este mundo, mas não é uma divindade. O Jesus dos Rosa Cruzes é filho de Deus, mas não é o único filho de Deus. O Jesus dos hinduístas é uma encarnação divina ao lado de muitas outras. O Jesus dos muçulmanos, olha só, é um grande poeta, mas um grande profeta, mas é inferior a Maomé e não foi crucificado nem morto na cruz. Bom, afinal de contas, José, quem foi Jesus? Foi 2000 anos de debate. Depois de 2000 anos de debate, a gente não sabe quem foi Jesus. 2000 anos de livros, a personagem sobre a qual mais se escreveu o livro da humanidade. Eu cito até um autor que diz que são escritos uma média de 4 livros por dia sobre Jesus. E até hoje a controvérsia continua, o debate. Quer dizer, aí eu tive a liberdade também de, no meu livro, expressar o que eu acho, porque para mim é o verdadeiro Jesus de Nazaré. Cada um tem o seu direito, eu respeito o direito dos outros. Eu digo aí no meu livro claramente de que eu acho que, não obstante todas essas concepções de Jesus, não pode haver tantas. É impossível que Jesus seja isso, seja aquilo outro. Para mim só há um Jesus. Então, no meu livro,
eu procuro, não é, através do diálogo com Jesus, perguntar quem realmente ele era. E, através das respostas hipotéticas, eu coloco lá o meu pensamento, que é muito parecido com o pensamento espírita, né? Ele não é uma divindade, né? É o Jesus histórico, eu defendo o Jesus histórico, em oposição ao chamado Cristo da Fé, que para os pluralistas e os protestantes liberais, há mais de 200 anos já vem dizendo os protestantes liberais, que isso é uma concepção mítica, não é? Mística de Jesus. Não é a concepção do Jesus real, do Jesus histórico. Naturalmente que isso foi o cristianismo dos cristãos, criado por Paulo, fundado por Paulo, essa concepção. Mas, na realidade, o Jesus, no meu modo de entender, ou no modo espírita também, não é nada disso. É um profeta, pregou o amor, porque é só o amor que resolve o problema da humanidade. E até hoje o amor não é vivido. A gente espera que um dia esse amor seja praticado, mas enquanto ele não for vivido, a função, a missão de profetas como Jesus é pregar o amor. Até essa humanidade um dia aprender, como diz o Espiritismo, né, a vivenciar o amor. Eu volto já com o José Pinheiro. Drogas, agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Estamos retornando e lembre-se, hein? 0800 12 18 38 é o telefone para você participar do Clube Amigos da Boa Nova e una-se a nós. Se você conscientemente percebe que toda ação de caridade é importante, e principalmente quando ela é emergente, né, vamos continuar dando leite, o pão, o alimento, o agasalho, o remédio, enfim, tudo aquilo que é necessário materialmente, mas há que se fazer uma caridade essencial, é efetivamente dar às pessoas as condições de elas entenderem por que essas necessidades surgem e como efetivamente viver a plenitude de filhos de Deus que cada um de nós é. Isso só através do conhecimento
da mensagem. E, portanto, esse nosso esforço da Fundação Espírita André Luiz, através dos seus vários departamentos, TV, o rádio, a internet, o livro, enfim, de colocar esta proposta, essa luz do candeeiro bem alto que é na mídia. Então, se você conscientemente entende isso, você precisa participar do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. José, você então toca num aspecto interessante. Eu queria aproveitar todo o seu conhecimento, talvez até fugindo um pouquinho, ou quem sabe não, né? Do contexto do seu livro, que eu li parte dele, dado o nosso conhecimento quase que instantâneo, imediato, né? Será que essas divisões todas, né, ou esse desconhecimento de Jesus, nós estamos, quero aproveitar o momento também, aproveitar todo o seu conhecimento. Eu sei que você não escreveu sobre isso, com certeza deverá escrever sobre isso. Mas você já demonstrou aqui nos bastidores que conhece o que está por trás de toda uma ação de arte hoje no mundo, através da sétima arte, que é o cinema, que é o Código da Vinci, que mostra um Jesus, né, humano. Totalmente humano. O que, de uma certa maneira, para nós espíritas, é uma coisa... Não é novidade. Não é nenhuma para nós novidade. Não é nenhuma novidade. Mas eu gostaria de colocar para você o seguinte. Você não acha que isso pode haver também? Isso pode estar mexendo no inconsciente coletivo da humanidade? Tranquilamente, com toda certeza. Com toda certeza. E é para mexer mesmo, porque esses livros polêmicos, eles fazem um grande bem porque chocam. E a humanidade precisa ser chocada para poder pensar, refletir, porque senão a humanidade fica ali acomodada, de braços cruzados, sem se interessar em refletir. Não quer dizer que tudo aquilo seja verdade, que está lá no código. Mas há muita coisa ali que a gente deve pensar e refletir. Estudar, isso desperta. Quanta gente que está lendo hoje outros livros contra o Código da Vinci, para poder ver onde é que está a verdade. Já foram escritos dezenas de livros em oposição ao Código da Vinci. Você viu ali. Eu tenho uma tese. Eu acho que você cita muito Pietro Baldi. Sim, eu li muito. E o Pietro Baldi fala de uma espiral evolutiva. E que toda vez que a humanidade vai na espiral evolutiva tomar o rumo ascendente, ela, um pouquinho antes, ela vamos dizer assim, volta para baixo e depois retoma a ascendência. É cíclico. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte, que muitas vezes antes de ir para o novo, a gente faz uma revisão do passado. Isso é muito Será importante. que não é isso que a gente estamos vivendo? Eu concordo com essa visão do Pietro Baldi. É isso que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, esses livros que estão escandalizando as religiões. Eu já li muito sobre isso, artigos de jornais. Diariamente a gente vê em todo o Brasil, em todo o mundo, críticas ao livro, que já vendeu mais de 35 milhões, e agora o filme que está passando aí. Você já assistiu, não assisti ainda, mas quero assistir também. Porque eu gosto de conhecer, tomar conhecimento de todos esses livros. Faz muita gente refletir, muita gente já veio me perguntar: Pinheiro, qual é a sua opinião sobre o Código da Vinci? Muita gente veio perguntar, então a gente precisa ler, sobretudo quem é escritor que escreve. Na sua opinião, ele realmente é um plágio do... Na minha opinião, o Dan Brown, inteligente, muito inteligente, ele plagiou, copiou o livro intitulado O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. E nós sabemos que os autores, eram 3 autores, coautores. 2 dos coautores entraram na justiça contra ele e foi uma luta tremenda. E perderam. Terminaram perdendo. Mas que é um plágio, toda a pessoa inteligente, um pouco inteligente, vai notar que na realidade houve muito plágio das ideias. A gente sabe, José, que na verdade o mal, por mais que se articule, ele na verdade sempre redundará num bem, porque o mal é transitório e só o bem é perene, até porque se estamos com Deus, há uma criação divina e Deus só pode criar o bem, o bom e o belo, né? E da onde vem o mal, se perguntaria. Aliás, o Espiritismo, eu diria, para aqueles que ainda não sabem, né, que se aprofundem nessa questão, o mal está muito claro, ele nasce da ignorância do ser humano, no exercício do livre-arbítrio. Com o tempo ele se livra disso tudo. No processo evolutivo nós vamos, né,
aos pouquinhos. Então, mas enquanto isso não ocorre, nós efetivamente vivemos aí momentos críticos aqui em São Paulo, por exemplo. Quer dizer, o mal se articula muitas vezes e ele causa grandes aflições à humanidade. E esse mal, muitas vezes, ele se articula, vamos dizer, de uma forma macro, como você coloca. O próprio Jesus está lá, foi tentado pelo mal. Você não acha também que um Dan Brown, por exemplo, e aí eu chamo todo o teu conhecimento também sobre o livro dos médiuns, onde a gente vê que o campo das artes, muitas vezes, é uma fresta, né? Onde boa parte dessa tentativa de domínio do mal, ele penetra com mais facilidade, tanto para o bem quanto para o mal, no campo das artes. Porque, do ponto de vista da sensibilidade, o universo dos artistas, né? Alguém já, um grande artista e crítico, já dizia que os artistas são as antenas da raça. Não lhe parece também que, embora pareça estar querendo mostrar um Jesus mais humano, na verdade estão tentando rebaixá-lo? Pode ser também. Pode ser uma interferência trevosa aí? Isso aí pode haver esse perigo de querer rebaixar. Quer dizer, para mim, não há diminuição alguma do Jesus, do meu Jesus, do Jesus espírita, dizer que ele se casou. Mas não é porque você conhece um Jesus cósmico? Agora, o Jesus cósmico, que a distinção entre o Cristo cósmico e o Jesus histórico... Não estou nem falando nesse aspecto do Cristo cósmico, eu estou falando daquele espírito imortal e que hoje assumiu uma liderança cósmica aqui na Terra. Ele representa, né? Não sei como é que você vê isso. Eu acho o seguinte, né? Eu já li o livro 2 vezes, o livro do Dan Brown, e também o outro, li 2 vezes também, faço anotações e vou olhando onde é que há o plágio, onde é que não há, aquela coisa toda. Aqui muita gente diz que há um interesse ali de vender, realmente nunca um livro, um romance foi tão vendido rapidamente em 3 anos, como o Código da Vinci já vendeu mais de 30 milhões de cópias, né? Então isso foi assim um assombro para a humanidade. Como é que um livro em 2, 3 anos vende tantas cópias assim? Nunca se viu na história. Nem a Bíblia vende tanto livro assim em 2, 3 anos. Alguns dizem que já está com 45 milhões de cópias vendidas num livro desse. Então, o que é que há de tão importante? Por que é que todo mundo está curioso? Quanta gente já me pediu cópias para ler, emprestado? Eu já emprestei o meu, não sei quantas pessoas. Gente curiosa, a curiosidade. Agora, eu acho que todo mundo está curioso para saber entender quem é Jesus. Porque as pessoas têm sede, têm fome e sede de entender a verdade. As pessoas querem saber onde é que está a verdade. Quando a gente diz que o livro quer mostrar que Jesus era casado, tinha se casado e teve filhos ou uma filha lá, com Maria Madalena, isso choca. Choca não somente as pessoas, vamos dizer assim, religiosas, mas todo mundo ficou chocado com isso. Por isso que o filme deve ter uma audiência magnífica e os livros. Mas eu acho o seguinte, na minha visão, o livro não rebaixa Jesus, na minha visão. Eu já vi até um padre dizer isso também, que dizer que Jesus se casou, o padre me disse assim, ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Sendo verdadeiro homem, dentro do dogma católico, ele podia ter se casado. Um padre disse isso numa reportagem, certo? Que eu assisto no canal 33 da TV a cabo. Ele disse que não tem nada demais. O Divaldo Pereira Franco, numa palestra em Fortaleza, que é um dos maiores espíritos, nós sabemos, aqui do Brasil, disse a mesma coisa. Não vejo nada de mal nisso. O espírito, não, como você disse, não vai estranhar. Mas há muita gente chocada. Eu já vi gente chorar num congresso que eu fiz na Paraíba uma vez, na Nova Consciência, eu fiz há 2 anos um congresso lá, eu vi uma senhora chorar quando fizeram o comentário sobre o Código da Vinci. Quer dizer, ela chocou-se tanto com as ideias que chorou em pranto lá. Bom, para nós espíritas não há esse impacto, porque a nossa proposta é de uma fé raciocinada. Exatamente. E eu gostaria que você, para fechar o nosso programa, você fala entre a fé raciocinada e a fé racionalizada. Gostaria que você explicasse. Como eu digo logo na introdução, todo o meu livro é fundamentado na filosofia espírita da fé raciocinada, que, a meu ver, é a melhor maneira de se dialogar e de se chegar a um consenso através do diálogo, porque há 2 modalidades de fé, isso o Kardec fala, né? A fé cega e a fé raciocinada. Mas você me perguntou para fazer a distinção entre fé raciocinada e fé racionalizada. Todas as religiões se utilizam da fé racionalizada, que é uma espécie de fé cega, que se utiliza da razão para justificar suas crenças, mas sem alterá-las. Justificar a cegueira. Justificar a cegueira.
justificar a cegueira, mas sem alterar, sem modificar o dogma, é verdade inquestionável. Agora, a fé raciocinada, segundo Allan Kardec, é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, é uma fé que admite questionamento, possíveis revisões, alterações, de acordo com a ciência, com os conhecimentos, com a evolução do conhecimento. Então, é uma fé que e é a fé que permite o diálogo. Sim. Porque a fé racionalizada não admite, já que não admite mudança nem revisões, então não tem interesse em dialogar. A não ser que seja só para justificar a sua fé. A fé raciocinada admite o diálogo e revisões. E é muito parecida com a teoria filosófica do filósofo alemão Jürgen Habermas, que ele defende uma teoria parecida chamada de fé, vamos dizer assim, ele chama de razão comunicativa, ou racionalidade comunicativa, ou razão consensual. Através do diálogo é que você pode chegar a uma revisão baseada na razão, em que haja consenso e alterações, revisões. Tá certo. A fé. Muito parecida com a fé kardeciana. Olha, gente, você viu, eu fico entusiasmado de ouvir cada vez mais o José Pinheiro, mas ele tem muito a dar a você. Leia o livro Entrevistas com Jesus, tem um subtítulo, Reflexões Ecumênicas. Nós voltamos num próximo programa e muito obrigado, José Pinheiro, pela sua presença aqui. Eu que preciso agradecer demais essa oportunidade que você me deu, até porque não é uma oportunidade como essa rara, de ser entrevistado numa TV, em rádio também, para divulgar. Porque quem escreve um livro não é para ficar engavetado nas bibliotecas. Certo. O autor que escreve o livro tem o interesse de divulgar suas ideias, certo? Mesmo para receber críticas, questionamentos, não importa. Mas é uma maneira da gente divulgar ideias e fazer com que as pessoas evoluam através da reflexão. E isso faz bem a mim. Para mim, a maior realização para mim é ouvir, como eu vi agora na festa do meu irmão, um casal que disse, olha, nós estamos lendo o seu livro. Infelizmente não concordamos quando o senhor nega a ressurreição da carne. Nós acreditamos em ressurreição, mas louvamos porque o senhor defende que o que importa é o amor. Tá certo. Pronto. Até o próximo programa. Obrigado.
No programa de hoje nós trazemos um querido companheiro e um dos maiores pesquisadores, se não o maior pesquisador sobre magnetismo. Volta a esse programa depois de um longo e tenebroso inverno, né? Jacó Mello, autor do O Passe, editado pela Federação Espírita Brasileira, como sempre dissemos, um maior clássico sobre magnetismo, não só no meio espírita, mas até fora do meio espírita, porque não conhecemos uma obra tão ampla nos seus aspectos de pesquisa. Jacó, é um prazer tê-lo de novo aqui conosco. É um prazer, Jeter. Prazer todos que estão assistindo o programa. Aqui estamos para mais um bate-papo produtivo. O Passe é conhecido, inclusive, como é que é? O livro da capa amarela? Que história é essa, Jacó? Eu acho que aquela cor ali marcou tanto que, às vezes, as pessoas, quando me apresentam, dizem, isso aqui é Jacó, o autor do Passe. Aquele da capa amarela, eu digo, é aquele. Tem quanto tempo essa obra já? Já tem 14 anos. 14 anos. 14. Essa obra, na verdade, deve ter consumido um tempo enorme das suas pesquisas, né? Consumiu. Em termos de pesquisa objetiva foram 4 anos e para a preparação do livro 2 anos. Agora, a boa notícia que você nos deu de bastidor e agora se torna aqui oficial, você está partindo para uma revisão a pedido da própria FEB, é isso? Exato. Nós tivemos uma conversa com a presidência da FEB, porque já há alguns anos nós queríamos fazer uma revisão, porque é uma necessidade não só de fazer algumas atualizações, como alguns assuntos não estão bem claros. Então nós vamos fazer esta revisão e acredito que na próxima edição já saia com essas alterações, uma edição revisada e ampliada. Jacó, o Espiritismo com certeza é o responsável, pelo menos em terras brasileiras, pelo resgate do magnetismo, não é? Porque o que a gente nota hoje, vendo aí a mídia de uma maneira geral, mostrando outros grupos religiosos, quer dizer, tá um tal de levantar a mão e dar passe para todo lado, mas isso não era comum, isso era só no meio espírita, não é isso? É verdade, o Espiritismo ele é muito responsável, inclusive Allan Kardec é quem é o responsável pessoal pelo fenômeno, porque quando ele escreveu o livro dos médiuns, isso em números redondos, há quase 150 anos, ele já colocou que ele era magnetizador há 35. Então ele, de uma certa forma, influenciou muito o conhecimento que ele tinha no magnetismo no contexto da obra. Então, desde o advento do Espiritismo, o magnetismo teve um resgate muito grande na ótica espírita e hoje há quase que um consenso mundial para trabalhar esse tipo de processo de cura, porque já se observou que a medicina, com todos os seus avanços, todos louváveis, ela tem insistido em menosprezar, ou pelo menos em dar pouca atenção à essência do ser humano, que é o espírito. E o espírito ele fica muito bem atendido quando sob a ótica do magnetismo. Então é uma oportunidade ímpar. O espiritismo está trazendo muito bem, mas você veja que muitas filosofias, muitas religiões, muitas orientações, inclusive esotéricas, estão resgatando de maneiras bem constante a influência da transmissão dos fluidos, seja através das mãos, do olhar, do sopro. Tudo isso está muito, entre aspas, muito em voga no dia de hoje. Aliás, né, Jacó, o Espiritismo, me parece, além de todo o fenômeno desse Oriente voltar-se para o Ocidente e vice-versa, que está acontecendo no mundo todo, eu acredito que o próprio Espiritismo tenha sido uma espécie de abertura, assim, para esse tratamento magnético que sempre existiram na comunidade oriental, não é isso? É verdade. No Ocidente está prevalecendo, principalmente aí sim, trazendo bem para o caso espírita, o que nós temos visto é que está prevalecendo um ângulo que foi muito menosprezado. Por ter sido algo sempre muito, muito perseguido por todas as culturas e povos, principalmente no Ocidente, qualquer tentativa de cura que não fosse pelos caminhos naturais da medicina convencional, então sempre houve muita perseguição. Isto fazia com que as pessoas não pesquisassem, porque você não tinha campo aberto para isso. Hoje o que nós vemos é que continua ainda o sistema de curandeirismo aqui num termo genérico apenas, mas não com qualquer sentido menor para a expressão,
esse curandeirismo hoje, ele passa por uma época extremamente rica, que é a época da pesquisa. Então hoje já temos pesquisas mais objetivas, temos trabalhos melhor direcionados, e já tem muita gente que já não trabalha essa energética apenas por uma circunstância de que eu tenho o dom. Então agora as pessoas, além do dom, começam a acoplar um conhecimento, uma teoria, uma base, e isso vai, sem dúvida alguma, alastrar de uma maneira muito mais harmônica o alcance do magnetismo como um todo. Bom, você citou Kardec, lembrando que o próprio Kardec, na verdade, se aproximou do fenômeno por achar que estava diante da possibilidade de um novo evento magnético, não é isso? Exatamente. Primeiro ele achou até que era uma brincadeira, né? O princípio mesmo ele achou que era uma brincadeira. E depois ele disse, não, então isso é magnetismo puro. E ele foi estudar já agora como magnetizador e viu que tinha algo que transcendia. Entretanto, ele é muito claro quando ele diz que o magnetismo e o espiritismo, na sua feição de ciência, são uma mesma ciência. Então a base dos dois é muito íntima, é muito próxima. Não há uma distância como muitas vezes alguns espíritas, inclusive, gostariam que estivesse. Você acredita que o espiritismo tenha sido aquele que de alguma maneira manteve de alguma maneira em evidência ou as conquistas ou as descobertas de Mesmer? E como é que você vê esse avanço da medicina magnética? É um resgate das colocações de Mesmer e uma bela ampliação para o campo de atuação espírita? Como é que você vê? Lógico que, inclusive, nós devemos sempre louvar muito a coragem de Mesmer. Inclusive, o Brasil hoje está privilegiado com uma obra de um grande escritor, o Paulo de Figueiredo, quando ele trouxe a tradução das principais obras de Mesmer num único livro. Eu acredito, inclusive, que qualquer pessoa da área do passe do magnetismo deveria conhecer a obra, porque é um dos caminhos melhores que se tem para conhecer o próprio Mesmer. Mas o Mesmer, ele tinha um caráter assim meio de implicação com a sociedade, porque a sociedade implicou com ele e ele se preocupou muito em rebater essa implicação. Eu creio que ele perdeu um pouco do tempo de divulgação discutindo uma implicação. Os que seguiram a Mesmer foram mais objetivos no alcance. E Allan Kardec deixou o esquema totalmente aberto. E nós, inclusive, estamos aproveitando o melhor possível. Eu acredito, inclusive, obras como essa, inclusive, se nós resgatarmos também uma obra que é muito provável, até que o Figueiredo, não conversei com ele ainda, é provável que ele esteja tentando resgatar a obra de Poisséguy, que é uma obra riquíssima, inclusive tem muito mais detalhes sobre o magnetismo. Você o conhece? O Paulo eu conheço. Conheço num contato muito rápido, mas o conheço. E já li o livro dele, li inclusive assim numa sentada, como nós dizemos, né? Mas esse resgate ainda da base do magnetismo ainda precisa ser feito, até para que a gente tenha uma orientação melhor. Eu fui privilegiado porque, como eu sempre estive desde muitos anos ligado ao magnetismo, eu tive acesso a muita literatura, hoje pouco comum. Mas essa literatura ela precisa estar aberta, como ele agora abriu o caso da literatura do Mesmer, para que todo mundo conhecesse aquela história. E como é que você vê esse avanço tecnológico com essa sutileza dos equipamentos, pegando todo esse lado magnético do corpo humano? Como é que você vê esse avanço? Isso é importante para a própria atuação do magnetizador ou não? Ele tem vamos dizer assim, uma espécie de suporte? Olha, eu acho que é de uma importância capital, porque primeiro vai fazer com que você confirme tudo o que foi dito, tudo o que se é dito, tudo o que se pesquisa, e depois com que a gente tenha parâmetros de aprofundamento específico. Então você pode de repente distinguir quem tem maior especialidade, maior poder neste ou naquele ramo, e nada do que você sair do empirismo para aquilo que hoje você pode evidenciar de forma totalmente pragmática e clara. Todo mundo potencialmente é um magnetizador, Jacó? Potencialmente sim, mas nem todo mundo chega lá. Bom, você agora há pouco disse que não é uma questão de dom, então explica isso. Lógico, quando se fala do dom, você fala de uma potência exuberante. Normalmente é quando você diz o que é um médium. Um médium é quem tem um grande potencial mediúnico, é evidente. Quer dizer, está comprometido com a ação, né? Então tem pessoas que
exubera um magnetismo em todo o tempo, em todos os momentos. Já tem outras que não, precisam estudar mais, desenvolver mais, repetir experiências longamente para conseguir algum resultado mais consistente. Então, o processo de estudar, esse dom, essa exuberância, evidentemente, acaba até ocorrendo em função de uma dedicação e ao longo não só de uma vida, mas de várias vidas. Nem só isso, olha, você veja bem, vou lhe dar um exemplo extremamente singular e comum. A pessoa que olha para a sua planta e diz que ela tem olho gordo, ela olhou para a planta murchou. Você pode qualificá-la ali naquele ato de que ela é uma pessoa magnética, ela tem um grande magnetismo, o problema está faltando o direcionamento. Então tem muitas pessoas que não creem em absolutamente nada e têm um grande potencial, às vezes são pessoas que nem moral têm, nem conhecimento, nem nada. Então o potencial você tem, o estudo vai fazer com que você direcione com sabedoria e a reforma moral vai fazer com que você qualifique melhor os seus fluidos. Então são três circunstâncias. A única que você poderia dispensar de fato era você ter esta exuberância, esse dom natural, que você pode provocá-lo através do exercício, ele desperta em você. Por isso que a resposta anterior, potencialmente todos nós somos magnetizadores. Jacó, você está prestes a lançar aí um livro que não tem um título ainda, mas fala sobre a cura da depressão pelo magnetismo. Quanto tempo você se dedicou a essa pesquisa para escrever esse livro que deve estar surgindo em breve? A pesquisa foram 5 anos, e 5 anos muito intensos. Tenho feito algumas palestras, já tem alguns grupos que já estão participando desse grupo, desse trabalho, dessa pesquisa, e acredito que até julho nós estaremos com o livro, porque esse livro já era para ter saído desde dezembro passado, mas pesquisa nunca depende só da vontade de escrever, você precisa de dados, de coleta de dados e de apoio bibliográfico. É um estudo extremamente interessante, rico e que nós estamos entrando numa área profundamente delicada com resultados espetaculares. Bom, e a gente vai tentar antecipar alguns tópicos desse livro nos próximos blocos. Daqui a pouco eu volto com o Jacó Mello. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Lembre-se, você está acompanhando a TV Mundo Maior, uma das ações de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. Porém, institucionalmente nós precisamos estar presentes no mundo, mas esta é uma ação que depende de todos nós, né? E aquele convite para que você faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Lembramos que a ação de caridade precisa existir nas consequências, né? E às vezes elas são emergentes. A gente tem que correr
e não tem que estar filosofando. Só que no segundo momento as pessoas precisam entender os porquês da vida. Há então a ação fundamental do pensamento espírita nas causas. Né? Então vamos, nesta ação de caridade, colocar a luz do candeeiro bem alto. E fazê-lo isso nos dias de hoje é colocar principalmente o pensamento espírita na mídia. Então, nós só conseguiremos isso se você estiver junto conosco e nós junto com vocês. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Eu estou falando com Jacó Melo, né, autor do belíssimo O Passe, é um clássico, mas não só, né, Jacó? Quais são as suas outras obras? Na área do passe tem outras duas, que é o Manual do Passista e o Cure-se e Cure pelos Passes. E fora disso tem ajuda a pessoas que têm tendência ao suicídio, o Viver Ainda é a Melhor Saída. Tem 4 livros na área só de reflexões para ajudar o Evangelho no Lar, ilustração de palestras, tem um romance. Ao todo são 10 livros. E você envereda também pela área musical, né? Tem um grupo aí, não tem? Tem. Atualmente estou cantando só porque eu viajo tanto, já não dá mais para ensaiar com ninguém. Tem 2 CDs e pretendo agora, talvez em agosto, gravar o 3º. Tá certo. Jacó, antes que a gente entre na temática do seu próximo livro, quero voltar um pouquinho até para introduzir muitas vezes alguém que esteja conhecendo agora sobre o magnetismo. Você mesmo disse que potencialmente todos nós somos, e que na verdade você usou até a pessoa que tem o tal do mal olhado, né? A energia na verdade é neutra, não é isso? Ela é neutra. A questão do mal olhado, desse olho gordo, é porque normalmente são concentrados energéticos muito densos e que são projetados sobre corpos ou elementos orgânicos que não têm a capacidade de absorvê-los. Há uma certa incompatibilidade entre o fluido animal, que é o fluido do ser humano, com o fluido vegetal. Então, quando alguém faz uma emissão fluídica muito densa em direção a um vegetal, normalmente o vegetal ele se constrange muito com isso e muitas vezes chega literalmente a falecer. E outras vezes também crianças ficam muito expostas, porque como ela tem umas zonas de captação muito miúdas e muito finas e sutis, às vezes também um direcionamento fluídico muito intenso pode prejudicá-las. Mas isso caracteriza de que o problema não é que o fluido seja mau, é um fluido concentrado, e ele sendo muito concentrado gera um impacto muito grande. Daí a necessidade de você direcionar, de usar, de acomodar melhor o fluido. Ele não é mau, mas dependendo do uso ele provoca situações incômodas. Exatamente. E também tem outro aspecto. Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre os feiticeiros, foi essa palavra que ele usou, e os espíritos dizem para Allan Kardec de que tem pessoas que têm mau espírito, no sentido de mal com o e, portanto, vibram mal e emitem os fluidos com intuitos negativos. Então, espíritos inferiores se consociam e aí dificultam todo o processo. Então, o fluido em si ele é neutro, mas o uso que você dá, ele pode ser bom ou, às vezes, até maléfico. Essa emissão, normalmente a gente vê a questão da imposição das mãos, mas esta emissão se dá não só pelas mãos. Não. Você acabou de dizer do olhar. Do olhar, do sopro. Dentro de uma hierarquia assim de otimização disso, como é que ocorre? O olhar é um deles. O olhar é um deles. O problema também é que depende muito do tipo de magnetizador que cada um é. Tem pessoas que têm um grande poder de exteriorização de fluidos através do olhar. As pessoas, por exemplo, os que são hipnotizadores, que usam magnetismo para isso, eles usam a estrutura do centro frontal, que é exatamente quem administra o problema do olho. E quando eles direcionam fluidos pelo frontal, no caso por esse terceiro olho, é que eles emitem os fluidos. Então é uma característica pessoal. Já tem pessoas que isso inclusive é algo que a gente até deve para a própria codificação e para o próprio espírito André Luiz, que seria o uso do sopro. Tem pessoas que têm um grande poder de sopro curativo. E tem pessoas não, que só conseguem exteriorizar através das mãos, com manipulação. Então não dá para qualificar qual o mais eficiente. Agora, a maior quantidade, a maior propensão é para que se faça doação com as mãos. Eu posso estar sendo alvo de um assalto energético? Eu posso estar aqui e alguém vir sugar minha energia? Lamentavelmente sim.
Uma evidência disso, pessoas que, por exemplo, andam muito de ônibus. Né? Você anda de ônibus, quantas vezes você já esteve sentado ou mesmo em pé no meio de tanta multidão ali, tanta gente próxima, e de repente você vai começando a se sentir fraco, como se suas energias, sua força fosse diminuindo. Muitas vezes tem alguém ali perto que está inconscientemente roubando seus fluidos, porque é aí onde a imagem parece muito boa, a imagem de ímãs. Então um ímã se aproxima do outro, um doador e o outro receptor, um consegue... É quase uma busca de uma compensação automática. Exatamente. Bom, e como é que eu me defendo? Primeira coisa, o ideal é que você conheça um pouco de magnetismo. Se você conhece um pouco, você sabe que tem uma técnica extremamente simples que você pelo menos barra em grande parte esse tipo de perda. Chama-se exercício respiratório, fazendo a chamada respiração diafragmática. Quando você faz uma respiração diafragmática, em termos fisiológicos, você melhora o seu mecanismo de defesa imunológico e também a sua linfa, que também é quem circula, faz circular toda essa energética, que inclusive passa os fluidos quando estão sendo expelidos pelo sistema linfático, deixa você protegido. Automaticamente, aquilo que estaria gerando a exteriorização, ela para, ela começa a reter, em vez dela liberar, ela busca. Por isso que a respiração diafragmática é um dos grandes elementos de defesa. Mas a pessoa às vezes nunca ouviu falar nisso, não tem nem noção, não participa de nenhum tipo de religião ou filosofia. Aí você fica, o Deus dará. Tem pessoas que tem medo até de sair em muitas multidões, e não é nem pelo medo da multidão, porque quando está no meio de multidão, começa a se sentir fraco, porque alguma pessoa entra em sintonia com ela e lhe rouba fluidos. Ele pode ser induzido a pensar que está numa síndrome de pânico, mas na verdade ele está tendo uma... Ele sinaliza um tipo de situação, mas interpreta de um outro? Creio eu que pode até chegar aí, não é esse o padrão, mas pode chegar até isso. Tá. Como é que surgiu a questão de você ligar depressão e magnetismo? Como é que você percebeu essa relação? É uma história um pouquinho longa, mas eu vou dizer bem rápido. Eu sempre quis estudar suicídio. A minha missão, que eu encarei sempre, era estudar suicídio. Mas as circunstâncias da vida me levaram para o magnetismo o tempo todo. Mas como eu gostava de suicídio, eu era muito convidado para fazer palestras sobre suicídio, sobre aborto, sobre depressão. E eu comecei a perceber que a depressão tinha uma profunda conexão com o suicídio, como qualquer pessoa que estuda sabe que quem é depressivo, ele tem uma tendência maior ao suicídio. A depressão lhe leva a ter ideias suicidas. Quando um dia, eu fazendo um seminário e participando de uma palestra sobre depressão, quando terminou, eu estava me sentindo profundamente mal, porque eu sentia que faltava alguma coisa. Eu peço a Deus para Ele me mostrar o que é. Um belo dia eu amanheço em depressão. Passei 42 dias em depressão profunda, daquelas em que você se isola de tudo, inclusive de você quer se isolar. E nesse período de 42 dias, os companheiros que trabalhavam magnetismo comigo, muitos queridos, inclusive todos eles continuam comigo até hoje, eles iam me aplicar passes e eu piorava. Era estranho aquilo, como é que uma coisa que eu sempre disse que melhorava, em mim funcionou o contrário. Quando eu saí da crise, eu digo, agora eu tenho duas situações. Ou eu vou dizer para as pessoas que passe não é bom para a depressão, ou eu vou tentar descobrir agora onde foi que estava o erro. O que é que aconteceu de errado? Por que o passe em mim não funcionou? E aí, como a gente estuda, e eu não estudo apenas lendo, mas sobretudo no campo, praticando, aplicando, recebendo passes, eu comecei a experimentar com os pacientes que chegavam em depressão. E depois de um certo tempo eu já tinha descoberto qual era o caminho para tirar as pessoas da depressão, não só com o magnetismo, mas com o magnetismo você fazia a pessoa sair do estado profundo, os medicamentos que ela tomava começavam a ter um efeito muito alto, elas tinham necessidade de retornar ao médico, o médico cortava metade, e em vez da pessoa voltar a ter crises, ela só ia saindo, de tal maneira que os primeiros casos que eu trabalhei, com 3 meses de tratamento, uma vez por semana apenas, a pessoa tinha saído, o primeiro caso que eu peguei, a pessoa tinha saído de uma crise de depressão de 10 anos, com tentativas de suicídio no meio. E essa pessoa até hoje nunca mais teve crise de depressão. Então, a partir daí, a gente começou a estudar e pesquisar de onde vinha, o porquê que não funcionou, o que estava errado, onde é que deveria ser o foco principal, o foco secundário, quais mecanismos. E hoje nós temos, além do nosso grupo em Natal, temos um grupo extremamente produtivo
na cidade de Pompano, na Flórida, que inclusive lá no Centro Espírita de lá eles têm uma unidade chamada SOS Depressão, e tem um outro grupo em Pelotas, o Grupo Vida, que também vem trabalhando com excelentes resultados na área da depressão com o magnetismo. Tem outros grupos que já estão iniciando, mas pelo menos eu só falo normalmente desses 3, porque já temos algum tempo de prática. Aí, quando eu digo tempo, já temos pelo menos há 2 anos que estamos unidos trabalhando. Mas tem grupos aí que estão com 6 meses, com 3 meses em várias cidades, e eu acredito que quando sair o livro, onde a gente não só conta o histórico, o levantamento básico da depressão, mas sobretudo toda a metodologia, como fazer, eu acredito que a gente vai ter uma surpresa muito grande, porque algo que está praticamente complicado para se resolver, você vai ter um mecanismo relativamente simples, eu digo relativamente, porque vai precisar de um bom embasamento, mas com resultados extremamente profícuos. Bom, eu quero voltar num tópico aí que eu fiquei curiosíssimo, eu quero que você me explique como é que é essa história de se transformar em cobaia de si mesmo, mas logo após o nosso intervalo. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir, um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos e que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Memórias de um Suicida é o romance em que o escritor Camilo Castelo Branco conta suas experiências no mundo espiritual após ter cometido suicídio. O livro, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, é um relato do que acontece com quem tira a própria vida e uma prova do amor e da misericórdia de Deus. Memórias de um Suicida, uma esperança de aprendizado. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. No programa de hoje nós estamos conversando com Jacó Melo, o maior pesquisador e escritor sobre o magnetismo no Brasil. Jacó, vamos voltar aí. Você deu uma informação no bloco anterior de que você transformou-se, do ponto de vista da depressão, na cobaia de si próprio. Como é que é isso, você da noite para o dia entrar em depressão? O que é depressão? Olha, a primeira coisa foi algo extremamente surpreendente, porque como eu já estudava, tanto eu li muita obra da área de medicina, como até alguns livros de psicologia e psiquiatria, e inclusive depois eu tive interesse, tanto que hoje eu sou psicanalista, porque eu quis conhecer um pouco melhor esse caminho todo, eu vi que, em tese, ninguém cai numa depressão profunda da noite para o dia. Em tese isso não acontece, é uma progressão.
Mas no meu caso específico, estranhamente... Desculpa interrompê-lo, vemos até, sim, da noite para o dia, mas assim, o sujeito tem um impacto de um evento assim avassalador no seu campo emocional, né? Certo. A perda de um ente querido, assim, de uma forma trágica, da noite para o dia, mas não é o seu caso. Não foi o caso, eu não tive nenhum evento que justificasse a queda brusca. Mas eu caí. Quando eu conto isso, as pessoas que são mais céticas, elas põem em dúvida. E muita gente fica me perguntando, mas Jacó, vamos fazer um levantamento? Você não estava tomando medicamentos? Você não isso, você não aquilo? Eu não estou pondo em dúvida, eu estou curioso. Lógico, isso é curioso. Veja bem, quando eu terminei aquele seminário, que eu fiz aquela palestra, era um seminário para umas 250 pessoas, muita gente veio me cumprimentar, mais do que o normal. E eu fiquei meio em xeque, porque eu digo, olha, eu estou desconfortável, porque faltou dizer uma coisa que eu não sei o que é. Apesar de que eu estava bem preparado, afinal de contas eu não tinha estudado só para uma palestra, eu já vinha estudando esse assunto há anos, eu estava desconfortável naquele dia. E algumas pessoas em crise de depressão vieram me pedir detalhes. E quanto mais me perguntavam, as pessoas demonstravam uma certa gratidão, mas uma certa ânsia. E isso me preocupou muito. Quando eu cheguei em casa à noite, eu fiz uma prece. E conversei com Deus com a maior tranquilidade. Deus, olha, está faltando alguma coisa e eu não sei. Me diga onde está. Me mostre. E ele me mostrou de uma forma dolorosa, porque foi 2 dias depois eu amanheci literalmente arrasado. Amanheci, quando eu acordei eu já não era eu estava totalmente depressivo. E foram 42 dias porque a minha mulher marcou, eu não sabia que tinha sido 42 dias, eu não tinha a mínima noção do tempo que eu fiquei naquilo. Perde, né? Perdi, mas eu perdi completo, porque eu fiquei totalmente apático a tudo. Não é aquela depressão que você ri de uma coisa e conversa com outra e depois tem uma queda, não. Eu fiquei lá embaixo os 42 dias. Mas olha, foi extremamente... Eu vou demonstrar a minha ignorância aqui em relação à depressão. Eu fico imaginando que você possa entrar nesse estado por uma descompensação bioquímica. Você está bem de saúde, você estava bem de saúde. Estava bem. Outro fator que a gente muitas vezes associa à depressão é o comprometimento com a vida. Você é um sujeito assim, né, tem uma vida intensa. Eu sei disso, você adora a vida, adora viver. E sempre fui contra qualquer ideia de suicídio, quer dizer, não passava na minha cabeça nada disso. Então, o que a espiritualidade aprontou? O que você imagina? Olha, eu não sei, me aprontaram, né? Disseram, você não quer saber o que é que está faltando? E o que estava faltando era isso, eu não sabia o que era depressão. Esse era o problema. Eu tenho uma desconfiança, eu queria até chutar aqui, né? Dar um palpite, como a gente disse. Porque é uma coisa intrigante no mínimo. Intrigante no mínimo. Com certeza, Jacó, todos nós temos uma longa jornada ainda, no sentido, como dizia o Divaldo, de nos tornarmos psiconautas, né? Penetrarmos no nosso interior. Você acredita que o teu mentor, por exemplo, possa, a nível profundo, ter mexido no teu inconsciente, mexido até num conteúdo que você ainda está se preparando para enfrentá-lo conscientemente? Isso a nível da alma te deu uma reação, vamos dizer assim, reagiu energeticamente no seu corpo, sem você saber? Lógico que houve algo do tipo, sim, porque não é como os espíritos insistem tanto. Deus não precisa derrogar nenhuma lei para fazer a natureza funcionar. Agora, só que tem leis que a gente ainda não sabe como elas estão estabelecidas. Algo do tipo aconteceu comigo. E o importante é que, neste momento, então, eu tive 2 situações bem intrigantes. Primeiro, foi o ponto de convergência entre o suicídio, que eu sempre quis estudar, e o magnetismo. Então, de repente, eu uni as 2 questões. E a outra foi, agora é um novo desafio. Eu defendo a necessidade do magnetismo. O magnetismo é bom para isso, mais do que qualquer outra ciência. E por que não funcionou? Então, agora eu tinha que pesquisar. Então, foi uma convergência extremamente dolorosa, por um aspecto, mas muito rica logo em seguida. E como é que foi o sair aí dos... O sair é um outro ponto que, em termos de religiosidade, eu tenho batido muito no meio espírita. Quando Paulo nos recomenda a fé, a esperança e a caridade, e ele diz que a caridade é a maior de todas. A maior de todas. Mas aí o que é que nós fizemos? Nós comentamos e praticamos a caridade, relativamente até com bastante frequência, falamos sobre a fé, mas a esperança é a super esquecida.
Nós esquecemos de falar sobre esperança. Quando falamos de esperança, falamos até de uma forma indireta, sem perceber que estamos falando de esperança. E nós temos vivido meio sem esperança. A nossa esperança está muito quase como que meteorológica. Ah, vai chover, então vamos esperar que venha a chuva. A gente não faz nada para que chova, a chuva vem. E a nossa esperança está estabelecida hoje mais ou menos como algo parecido. Então, olha, você espere que um dia vai acontecer isso, mas o que você fez para que aconteça? Nada. Então esperança não pode ser isso. Eu tenho esperança que a gente vai para o mundo de regeneração, né? Não é isso? Pois é, estamos trabalhando para isso. A grande esperança espírita. Pois é, temos que trabalhar para isso. Porque não é só você simplesmente viver que você vai chegar lá, você tem que fazer algo na sua vida para poder chegar. Essa é a questão. Se a gente trabalha a esperança ela está representada numa palavra que a codificação trabalha de ponta a ponta, chamada vontade. E que no meio espírita a gente até desvirtuou, a gente chama vontade de boa vontade, e aí caímos num desequilíbrio grande. Porque se diz assim, olha, eu tenho muita boa vontade de ajudar o centro, mas eu não tenho condições. Então, mas você é uma pessoa que tem boa vontade? Tenho, mas não faz nada. Agora, aquele que ajuda é o que tem vontade. Esse faz, o que tem vontade faz. A esperança, ela passa exatamente por esse mecanismo. Quando a gente está em grande depressão, você não tem vontade de nada, absolutamente nada. Na hora em que um dia, quando eu já estava voltando ao médico já pela terceira vez, ele disse, você vai ter que tomar mais Prozac. Que eu peguei o Prozac, que já não tinha feito efeito nenhum comigo, eu olhei para ele e digo, olha, eu dependo de mim, eu vou sair, eu tenho que ter forças. E aí eu comecei a conversar comigo mesmo, forte, sério. 2 dias depois eu tinha saído. Coloquei o que em função? A vontade. Construí a esperança e saí. Não foram os passes, não foi aquela oração simplesmente repetida. Lógico, se você pergunta, os espíritos não ajudaram? Lógico, me levaram até lá, até eu descobrir qual era o mecanismo. Só que eu demorei a processar tudo isso, demorei a descobrir os caminhos do magnetismo, demorei a descobrir como eu entrei, por que eu saí, como eu saí. Depois de tudo serenado é que você começa a ver as variantes, você tem então as convergências de conclusão. É uma tese bastante interessante, mais do que tese. Eu acho que você encontrou realmente um caminho, porque a gente mostra, inclusive, a proposta espírita como uma grande esperança para a humanidade, que talvez, com certeza, um dos grandes fatores depressivos da humanidade é a própria morte, quer dizer, esse encontro com o desconhecido, com o nada, um grande escuro, quer dizer, isso é profundamente depressivo, né? E a gente fala mesmo que o Espiritismo é uma grande esperança nesse sentido. Aliás, acho que foi Delane que escreveu A Grande Esperança? Foi. Acho que foi, né? Então, agora você coloca algo muito interessante. Nós, espíritas, muitas vezes, já esperançados, a gente cruza um pouco o braço e não faz. Né? E não faz soa como acreditar, mas não declarar, não é isso? É verdade. Olha, Jeta, tem uma coisa muito, muito intrigante na depressão. Inclusive, vou pegar o que você falou. Olha, quando nós estamos em depressão de verdade, o mundo perde sentido. O mundo, a vida, as cores, a luz, nada mais faz sentido para você. Qual é a imagem que uma pessoa convencionalmente tem do outro lado da vida? Exatamente de que você vai para o nada. Essa é a ideia primeira que brota na cabeça de quem não tem um conceito mais religioso, que é a ideia de quem quer se suicidar. Veja que aí a gente entra num paradoxo, porque você está no nada. Quando você está na depressão, você está absolutamente vivendo o nada. Então você quer sair do nada, mas você quer sair do nada para onde? Para alguma coisa que seja. Portanto, você inconscientemente você estava num lugar, de repente você foi para um outro não lugar, não tempo, não nada, e agora você não quer suportar mais isso. Portanto, você ir para uma outra vida, no caso morrer, seria você voltar à vida. Veja que coisa paradoxal e ao mesmo tempo intrigante. Hoje eu posso dizer isso, muita gente que nunca passou por depressão vai imaginar que isso é jogo filosófico. E não é. Isso é uma vivência que você passa e depois você percebe. Tem um livro que eu reputo o melhor livro sobre depressão, que é Os Demônios do Meio-Dia, de Salomon Andrew. Foi um best-seller, livro que recebeu prêmios no mundo inteiro. No Brasil ele vendeu muito, é um livro espesso. É a pessoa que melhor fala sobre depressão. Por que ele fala tão bem sobre depressão?
porque ele foi um grande depressivo e ele fez todo tipo de experiência, todo tipo, com químicas, com experiências sexuais equivocadas, com tudo que você possa imaginar. Ele fez experiência na tentativa de sair da depressão. E ele narra então o que é o escuro do depressivo. Então, quando você quer se matar na depressão, na realidade você está procurando a vida, só que é o caminho equivocado, porque a vida continua do lado de cá, porque você ainda está nela. Se você desperta a esperança, esse poder de vontade, você sai de novo da sala escura e agora você já sai com uma fotografia revelada. Então você volta de novo para o seu laboratório. Você não precisa ir para o outro lado escuro de onde você está. Então é preciso que, como espíritas, a gente tenha também essa visão mais objetiva de como transmitir esperança, porque com a esperança, primeiro, provavelmente você já não caia na depressão. E segundo, se você cair, você tem base para se apoiar e ser resgatado de lá. Jacó, olha, estou já ansioso, né, esperando por essa obra, viu? Olha, eu também estou. E espero que com esse programa também a gente esteja estimulando devidamente você, telespectador, para estar esperando. Já tem título? Não, né? Não, em tese, o título provisório é esse: A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Tá. Eu já volto já com o Jacó Mello. Drogas, agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Lembrando a todos vocês que a TV Mundo Maior é o mais recente projeto de comunicação da Fundação Espírita André Luiz. E para que a gente possa, além de estar na parabólica, né, estar penetrando em todos os processos de distribuição de TV,
Nós precisamos do seu apoio. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Lembrando que a Fundação Espírita André Luiz tem várias ações de comunicação. A mais recente é TV, rádio, internet. Aliás, a TV está pela internet também. Então, venha juntar-se a nós, venha participar desse belíssimo trabalho de colocarmos uma opção diferente para aquelas pessoas que, como disse o Jacó, né, estão desesperançadas. Com certeza a TV Mundo Maior estará trazendo conteúdos como esse. Imagine pessoas que, se ela em si não pode, os familiares tendo acesso a essa informação que o Jacó está trazendo. Muito útil. Essa é uma ação de caridade. Pensemos nisso, né? Jacó, antes que a gente volte ao tema, como é que é assim, tomar conhecimento, participar com você de palestra, seminário, que atividades você promove e como é que é o contato com você? Bom, eu resido em Natal. Os trabalhos que eu tenho de pesquisa, no que caso... Que beleza, né, gente? Prático. Natal, né? Uma cidade abençoada até pelo nome, né? E lá em Natal desenvolvo um trabalho de pesquisa de magnetismo com mais 25 companheiros na instituição chamada Lar Espírita Alvorada Nova, que fica conhecido mais como LEAN. E lá, às quartas-feiras pela manhã, das 15 para as 9 até 11h45, nós estamos atendendo os nossos idosos, que temos 45 idosos que moram conosco, e mais uma média de mais 40 pessoas que semanalmente vão, uns que já estão fazendo tratamento, outros que chegam. Anualmente fazemos um seminário, um treinamento completo sobre passes, e como eu faço muitas palestras, conferências no Brasil e fora do Brasil, é muito comum pessoas irem a Natal para ver os trabalhos. Não precisa inscrição prévia nem nada, fica aberto, quem quiser tirar dúvidas, ver, fazer até tratamento como queiram, estamos totalmente abertos. Para viver viajando e escrevendo, as pessoas me procuram muito, basicamente pela internet, eu acho que é o caminho mais simples. Eu costumo dar o meu e-mail, que é J de Jacó, L de Luiz e Melo com um L só, tudo junto, JL Melo, @interjato.com.br. Então as pessoas me escrevam, sejam instituições, pessoas, sociedades, inclusive muita gente não espírita me escreve pedindo orientação, explicação, trocando experiências, pedindo bibliografias, e eu estou sempre à disposição. Bom, voltando ao tema do seu livro, a gente pode entender que a depressão tem multifatorial, aí, tem vários fatores que colaboram, um só, vários deles ao mesmo tempo. Agora, como é que é a ação do magnetismo para tirar desse processo? Porque eu entendo, e você me corrija, por favor, se essa minha visão estiver muito desfocada, que o cerne, como você disse no bloco anterior, está ligado à vontade. Agora, como é que uma ação magnética interfere na vontade, já que você está agindo nas consequências da não vontade, né? Uhum. Como é que é isso? Olha, o milenar conhecimento oriental a respeito do assunto, quando nós vamos estudar os centros vitais, mais conhecidos como chakras, existe um centro que recebe ironicamente este nome, centro da vontade. O centro da vontade é o centro esplênico e ele cuida de baço, fígado, pâncreas e rins. Nas minhas pesquisas, eu não sabia disso. Onde é que fica o esplênico? O esplênico fica sobre o baço, pouco do lado esquerdo, não frontal, mas um pouco inclinado. Ele sai até um pouco daquele alinhamento. Exato, que a gente conhece. Ele fica um pouco inclinado. E muitas pessoas inclusive pensam até que ele está do lado direito, porque normalmente ele se faz sentir na base do fígado, em termos de sensações físicas. Mas ele, a rigor, ele está mais ou menos sobre o baço. Baço, rim? Baço, rim, pâncreas e fígado. Tá.
E quando eu cheguei a mais ou menos essa conclusão, logo no início das minhas pesquisas, eu ficava intrigado, porque a medicina, de uma forma geral, coloca tudo no cérebro. Então tudo é neurônio, tudo é axiônio, é falta de neurotransmissor, são as ligações neurais, e todos os medicamentos estão direcionados para esse campo. Mas lógico, quando você pega um depressivo, se você tem tato magnético, você percebe que ele está descompensado todo. Isso ninguém precisa saber nada para tirar essa conclusão. Mas havia um centro mais forte, que era exatamente o esplênico. E eu já estava trabalhando com algum relativo sucesso, mas ainda me faltava assim uma confirmação disso. E um dia eu pego um livro, e nesse livro a pessoa falava sobre terapias alternativas, e em acupuntura, ele faz referência de que a acupuntura já tinha descoberto milenarmente, portanto, de que o fígado, o pâncreas e o baço, além do coração, só ficava de fora os rins, eram os órgãos principais afetados pela depressão. Então, ou seja, já tem uma cultura milenar que já considera isto. Quer dizer, uma observação aí. Pois é, que veio para nós que estamos fora do circuito, eu que não tenho nada, entre aspas, a ver com a acupuntura, eu não tinha acesso a esse tipo de literatura. Então passei batido. Até que um dia, quando eu caí e vi isso, aí eu digo, nossa, então alguém já tinha achado e ninguém nunca valorizou isso. E o rim é considerado o responsável pela vitalidade. Exato. E o próprio fígado, né? E veja só, aí você começa, as fichinhas vão caindo. E aí quando você vem para a análise de centros vitais e vê que é o centro chamado da vontade, o que é que acontece? Quando você tem o centro da vontade vedado, congestionado, sem funcionamento, se ele é centro da vontade, o que é que acontece com a sua vontade? Ela murcha toda. Então, fluidicamente, você tem um grave bloqueio de exteriorização ou de interação com a vontade. Se você regulariza isso, você já deixa o canal da vontade poder se manifestar outra vez. Aparentemente, você vê, a vontade é algo cerebral, mental, melhor dizendo. Mas só que, como ela, para se manifestar, ela precisa de um veículo, e ela conta com esse apoio como um veículo de exteriorização primordial. Se ele se fecha, você perde o canal de comunicação. Verdade. Então você abre o canal da comunicação e começa a restabelecer todo o sistema energético. E aí veja, só mais uma ilação. O que é uma das coisas mais comuns em quem entra em depressão, independente da causa? Uma das coisas mais comuns, você perde apetite ou então começa a comer desordenadamente, ou seja, a sua função gástrica se compromete. E a libido, a sua atividade sexual, praticamente ela morre. É como se você nunca tivesse tido nenhuma atividade sexual e nem se lembrasse mais dela. Por que isso? Porque o esplênico ele está conectado diretamente acima com o gástrico e abaixo com o genésico. Ora, na hora que ele se descompensou e ele precisa de energia, então ele vai buscar dos dois que lhe são adjacentes. Como eles dois são de baixa frequência, portanto são muito densos, eles se descompensam porque ficam dando energia que não consegue ser absorvida bem e terminam esses três ficando em total descompensação. Mas os acupunturistas disseram, e a gente verifica na prática, que o cardíaco, portanto o coração, é quem padece de fato. E aí como é que se explicaria por que o cardíaco entrou no jogo? Porque enquanto eu estou recebendo do gástrico e do genésico, são esses três centros considerados de baixa frequência. Então eles têm um padrão próximo. Mas o cardíaco é de frequência média, portanto é um padrão distante. Na hora que ele busca energética no cardíaco, aí o cardíaco se descompensa. Se descompensa e não equilibra. Por quê? Porque ele é de alta frequência, ou seja, ele tem um padrão alto-frequente muito grande em relação ao esplênico, e qualquer energia que ele busque no cardíaco, ele gera grave descompensação, porque é uma energética muito diferenciada. E aí é o cardíaco, que é o segundo centro, que isso é lógico, é um padrão genérico, tem as exceções. No padrão genérico, então, você vai encontrar o paciente com a gravidade no esplênico e o segundo ponto no cardíaco. E a acupuntura estava certa. E você ia dizer algo sobre o cardíaco, de uma maneira geral, acho que... Não, isso mesmo, porque o cardíaco lá da acupuntura, que eu também já tinha percebido na experiência, por isso foi que eu honestamente, eu estava em São Paulo quando eu peguei esse livro, e estava lendo esse livro no metrô, indo para um hotel. Quando eu li que a acupuntura dizia aquilo, eu tive uma crise de choro dentro do metrô. Porque eu digo, meu Deus, como é que pode? Encontrei tudo que eu tinha sentido, estava ali todo, absolutamente tudo. Eu digo, nossa senhora, que coisa.
É interessante toda essa colocação que você fez, quer dizer, vamos dizer, é uma íntima relação o aspecto magnético e os chakras, né? Sim, perfeito, totalmente. O magnetismo depende diretamente dos chakras, né? Afinal de contas, é através dos chakras que você exterioriza, capta, promove a circulação interna, a exudação disso tudo. Os chakras é quem são os elementos de usinagem. Os chakras têm um sentido correto, né? Um sentido ideal, né? Eles giram, não é isso? Eles giram. E quando a pessoa está indo no centro, tomando os passes, independente do passista conhecer essas coisas, ele está ajudando a promover esse direcionamento ideal? Esse, independente de conhecer, é que é complicado. Era para ser assim, mas nem sempre é, porque na hora que você libera magnetismo, o magnetismo é uma energia física, não é uma energia espiritual. E, portanto, ela tem que ter um tratamento físico. Então, você precisa saber um pouco o que está fazendo, porque pode ser que você complique. Tá certo. E olha, para saber um pouco mais, você precisa ler o passe, precisa ler qual é o livro, o passista, o cure-se. E o livro que vem aí. Olha, nós conhecemos o Jacó Melo já há um bom tempo, graças a Deus. É um grande amigo e alguém que a gente sempre recorre para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Eu poderia aqui ter perguntas para o dia inteiro. A pesquisa dele é muito profunda e ele teria conteúdo para responder sempre. Jacó, quero agradecer a sua presença aqui no Nova Consciência, na TV Mundo Maior, e desejar a você que você continue firme e forte nas suas pesquisas e trazendo esses belíssimos conteúdos para todos nós. Obrigado, Jeta. Talvez aí, quando eu lançar o livro, eu venha aqui para... tá aqui a capa do livro, vamos conversar sobre ele. É isso daí. Até o próximo programa.